Olá, eu hoje vou falar aqui um bocadinho sobre como nós às vezes com aquilo que dizemos, com aquelas frases feitas que circulam pela nossa sociedade e que nós achamos bonitas, como nós às vezes com essas frases nós nos limitamos e travamos a nossa vida. Pronto, o tema de hoje vem com uma parte deles da interação que aconteceu, portanto, aqui hoje no meu dia, não é? Com as pessoas aqui no atendimento ao público. Pronto, e é com aquelas frases do género que as pessoas dizem e acham que são frases muito bonitas e que precisam muito de dizer. Tipo, do género, a minha família é tudo para mim, os meus filhos são tudo para mim. E eu ponho-me a pensar nestas frases e pergunto se estas frases contribuem para a nossa evolução ou se isto é só um clichê que nós estamos habituados e que dizemos isto por uma série de fatores. Por uma delas é porque nós estamos habituados a dizer e outras vezes é pior ainda, é porque esta frase vai colmatar, entre aspas, alguma culpa que eu carrego de alguma coisa que eu fiz e que eu acho que não deveria ter feito. E eu passo a explicar porque é que eu digo isto. Isto é uma frase que contribui para a nossa evolução, que acrescenta alguma coisa na nossa vida? Eu acho que não. Porquê? Repare, claro que a nossa família é uma coisa importantíssima para a nossa vida e para a vida de todos. Eu penso que isso é indiscutível e ninguém vai contra isso. Mas a questão é, a minha família é tudo para mim. Eu pergunto, ok, a minha família é tudo para mim. Então, se eu não tiver saúde, se eu não tiver um teto, se eu não tiver o que comer, portanto, todas estas coisas não são nada, é isso. Se eu tiver a minha família, eu não preciso ter mais nada, que já está tudo resolvido. Entende o que eu quero dizer? Isto é limitante, isto limita-nos. Uma coisa é nós dizer que a família é uma coisa muito importante, outra coisa é nós dizermos e apregoarmos e pormos muita energia naquilo. A minha família é tudo para mim. Pronto. E eu penso, e eu acho que nós dizemos isto, mas nós nem temos noção do que estamos a dizer. Nós só dizemos porque temos, por estes dois fatores que eu digo. Ou porque estamos habituados, achamos que fica bonito dizer a minha família ou os meus filhos são tudo para mim, ou o meu cão, o meu gato, o meu periquito, sei lá, agora já depende de cada um, não é? Mas eu acho que isso seja o que for que eu esteja a referir a um só aspecto da minha vida que eu diga que é tudo para mim, eu estou-me a limitar. Porque a vida é um conjunto de fatores, não é? Um conjunto de coisas. E para eu poder desfrutar de alguma delas, eu tenho que pelo menos ter saúde, não é? Ter condições de manter a minha vida, não é? Porque senão, então, nada disso faz sentido, não é? E geralmente, uma coisa só não é suficiente para eu ter uma vida boa e uma vida equilibrada e uma vida que faça sentido. Mas nós dizemos muito isso e estamos tão habituados a isso que a gente posta isso pelas redes sociais, a gente partilha, a gente divulga, a gente põe energia naquilo. E como eu acho que tudo aquilo em que nós colocamos muita energia, seja boa ou seja má, nós temos uma forte probabilidade de atrair para a nossa vida, porque quando nós colocamos a nossa energia, nós vamos criar a nossa realidade, eu pergunto se isto não será assim uma coisa meio insensata da nossa parte, se isto é realmente aquilo que a gente quer, ou se isto é realmente a nossa verdade, a essência, isto que a gente fala e que a gente está habituado a falar. E eu penso que não, eu penso que, pronto, nós dizemos isso ou porque estamos habituados, ou pior ainda, porque carregamos alguma culpa de alguma coisa que aconteceu no passado, ou que vem de trás, às vezes até de gerações passadas, de alguma coisa que nós não fizemos suficientemente bem, que a gente carrega essa culpa de ter falhado, e como carrega essa culpa de ter falhado no nosso inconscientemente, nós vamos agora tentar bajular, entre aspas, porque isso para mim, não sei, mas é uma forma quase de bajular, é uma forma de compensar, não é? Porque uma coisa é eu dizer a minha família é muito importante para mim, a minha família é um dos pilares importantes da minha vida. Ok, agora a minha família é tudo para mim. Será que isso é assim mesmo? Será que isso é assim mesmo? Ou será que nós nos limitamos constantemente com este tipo de coisas? Porque a pergunta que eu faço é, ok, a tua família ou a minha, a nossa família é tudo para nós. E a gente vai colocar muita energia nisto. E lá à frente, nós vamos criar algo parecido com isto. E se nós criássemos isso, nós estaríamos felizes? Nós estaríamos bem? Eu acho que isto é um assunto que a gente tem que pensar. E não só nesta frase em particular, há muitas outras que a gente precisa pensar naquilo que nós dizemos por hábito, ou naquilo que a gente partilha, naquilo que a gente publica, naquilo que a gente coloca a nossa energia. Porque, como eu digo, onde nós colocamos a nossa energia, provavelmente aquilo vai surgir na nossa realidade. Nós vamos criar a nossa realidade em algum momento. E então começa a ser realmente muito importante, de maneira que, pronto, energeticamente isto está tudo a fluir muito rapidamente.
E começa a ser muito importante nós prestarmos atenção ao que a gente diz, ao que a gente pensa e ao que a gente faz. Porque tudo isso vai condicionar a nossa realidade. E nós, ao longo do dia, seguramente, se nós pensarmos tudo o que a gente diz, o que a gente faz, o que a gente sente, se nós estivermos ali presentes connosco, nós vamos perceber que não é fruto do acaso a vida que a gente vive. Não é. Ele é fruto dos nossos pensamentos, sentimentos e das nossas ações. Se nós vamos dizendo, fazendo coisas impensáveis, nós vamos criar uma realidade que seguramente não vai ser aquilo que a gente quer. Não vai ser aquilo que está ajustado à nossa vontade, à nossa essência. E isso começa a ser uma coisa que nós temos que prestar atenção. É muito importante prestar atenção àquilo que a gente diz, àquilo que a gente se conecta, àquilo que nós colocamos o nosso foco, àquilo que a gente dá atenção. É muito importante. E nós precisamos ter essa noção muito clara. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente fala, com o tipo de conexões que a gente estabelece, com o tipo de interações que nós criamos. Tudo isso vai influenciar a nossa vida, queiramos ou não, achamos nós que seja assim ou não, isso vai afetar a nossa vida. Por isso é muito importante prestar atenção a tudo o que a gente diz, tudo o que a gente fala, tudo o que a gente expõe, partilha, publica, tudo isso. Tudo o que a gente sente é muito importante nós prestarmos atenção a isso. É evidente que isto não é de um dia para o outro, isto é um processo, mas nós temos que começar a fazer esse trabalho, porque a mudança está aí, não é? E pronto, e nós somos responsáveis pela vida que nós temos. A vida que nós temos hoje é resultado daquilo que nós pensamos, sentimos e fizemos lá atrás. Portanto, se nós queremos mudar isto, nós temos que começar a prestar atenção a estas pequenas atitudes.